Bom, então vamos dar início aqui, certo? A nossa aula de número 16. Vamos falar de velocidade de propagação e de potência de ondas, certo? Estamos chegando aí nos finalmente do nosso curso, ok? E depois dessa aula aqui, a gente vai ter mais duas aulas só, né? Que é a parte de acústica e som. Então já estamos aí quase no finalzinho, certo? Bom, vamos lá. Essa aula aqui é uma aula mais tranquila também, né? Pelo menos eu acho ela tranquila. Vamos lá, vamos falar aí de velocidade de propagação nas cordas. Bom, basicamente, né, a gente tem aí uma corda, né? Então imagina que eu tenho uma corda amarrada em uma extremidade, certo? E quando eu faço uma força, certo? Em uma outra extremidade aqui, certo? Essa força transfere energia para essa corda. E aí, essa energia, certo? Faz com que exista uma onda, né? Pela própria definição de onda, né? Que é a propagação de uma perturbação. Então, quando eu perturbo essa corda, eu gero uma onda aqui, certo? Só que a velocidade da onda nessa corda, certo? Ela não depende nem da frequência e nem da amplitude, certo? Então, aqui eu vou optar por... É como se eu estivesse produzindo o que eu chamo de onda estacionária, né? Porque aqui ela está fixa, né? Se a gente lembrar aí da nossa aula de terça-feira, que a gente viu a parte de onda estacionária, sempre quando eu tenho uma extremidade fixa e a outra aqui é onde a mão está segurando, né? Que seria também outra extremidade fixa, eu acabo produzindo uma onda estacionária. Então, a velocidade com que a energia se propaga nessa onda, ela não depende nem da frequência e nem da amplitude. O que vai depender dessa velocidade são duas grandezas que são propriedades da própria corda, né? A primeira delas é a tensão na corda, ou seja, qual é a força de tração que eu estou aplicando aí, ok? No caso aí, força de tensão, e da massa por unidade de comprimento, né? Que eu chamo aí de densidade linear, ok? Então, seria aqui que eu chamo de Mi, que é massa por comprimento. M por L, né? Dado aí em quilogramas por metro, né? A velocidade da corda vai depender desses dois fatores. Tudo bem? Beleza? Vamos lá identificar, então, como é que essa dependência ocorre, né? Em função desses fatores. Vamos definir aí a nossa velocidade. Bom, basicamente, né, a gente tem o seguinte aí. Imagina que eu estou produzindo um pulso, né, em uma corda. Então, está aqui a minha corda em verde, certo? Seria aqui esse pedacinho verde aqui, ó. Ele é a minha corda. E aí, o pulso, né, que seria basicamente um cucuruto aqui, né, eu posso basicamente aproximar ele por uma circunferência de raio R. Ok? Então, eu estou fazendo aí uma aproximação local, né, por uma circunferência, né, e a velocidade desse pulso está indo aqui para a esquerda, né, da direita para a esquerda, está indo nessa direção, tá? Então, eu vou determinar a velocidade dele aplicando a segunda lei de Newton, né, para quem lembra aí da segunda lei de Newton, somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração pro elemento de corda ΔL, né, situado aqui no alto do pulso. Então, aplicando a segunda lei de Newton para esse camarada aqui. Tudo bem? Beleza? Essa primeira aproximação aí? Tranquilo, gente? Certo? Vamos lá, então. Note que esse pulso, ele é simétrico, né? Então, eu tenho aqui o que a gente chama de simetria. Certo? Isso vai ser importante aí para a nossa análise. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Certo?
Esse pequeno elemento de corda, de comprimento ΔL, certo? Aqui, ó. Ele forma um arco de circunferência de raio R e subentende um ângulo de 2θ, né? Que seria esse θ aqui, mais o outro θ, tá? Esse camarada aqui, ó, certo? Esse pedacinho aqui, eu chamo ele de comprimento de arco de ângulo. Vocês já ouviram falar disso? Como é que eu meço um comprimento de arco de ângulo? Não? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar uma circunferência aqui, ó. Certo? Uma circunferência de raio R. Agora, imagina que eu tenho aqui, ó, um ângulo θ. Ok? E eu queira saber quanto vale esse pedaço aqui. Que eu estou pintando em preto. Na borda da circunferência. Certo? Esse pedaço aqui eu vou chamar ele de S aqui. Esse S é o meu comprimento de arco de ângulo. É a mesma coisa, Gabriel, né? Dá na mesma. Eu chamo de comprimento de arco de ângulo. Então, esse S aqui é como se fosse um perímetro, né? Aí, da minha circunferência, ou a borda de uma circunferência para um ângulo que não é o ângulo inteiro, né? Então, esse S, ele é dado como sendo o R, que é o raio, certo? Vezes o ângulo θ, né? Que está dado aí, né? No nosso arco de ângulo, ok? Então, eu consigo medir aqui essa borda. Por exemplo, se esse S, se o meu θ for 2π, o que acontece? Eu estou pegando a circunferência inteira, né? E aí eu tenho que o meu S é nada mais, nada menos do que R vezes 2π, que é o perímetro, né? É o comprimento da circunferência. Então, essa formulinha aí de comprimento de arco de ângulo, ela serve, né, genérica para qualquer ângulo, e se eu extrapolar aí para todo o comprimento da circunferência, eu recupero aí o famoso perímetro. Tudo bem, gente? Beleza? Certo? Todo mundo pegou a ideia? Beleza. Então, isso significa que esse ΔL, que está aqui, ó, ele é R que multiplica 2θ. Esse é o meu comprimento de arco de ângulo, certo? Maravilha. Bom, a gente tem aí agora o valor do meu ΔL, certo? Aí o que acontece agora? Eu preciso avaliar, né, as forças, porque eu estou aplicando a segunda lei de Newton, né, somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. As forças que estão atuando no meu sistema aí, elas são as forças de tração na corda. Então, tem uma tração aqui e outra tração aqui, certo? Uma força de tensão que tensiona a corda e faz com que ela se deforme, né? Levando aí a desenhar esse cucuruto, né? Esse pulso ao longo da nossa corda. Só que olha o seguinte, essa tração aqui, ó, certo? Ela está apontando para um lado para a direita, outro lado para a esquerda. Se eu tomo aquela propriedade de simetria, ok? O que vai acontecer aqui? Deixa eu passar uma borracha rapidinho aqui. Para a gente avaliar na simetria. Então, vamos decompor essas trações aqui, ó, em eixos x e y. Então, imagina que eu estou aqui, ó, um eixo aqui e um eixo aqui. Então, essa tração aqui, ó, eu posso estar quebrando ela numa tração Tx para cá. Quebro essa daqui também numa tração Tx. E
Quando eu rebato elas aqui no eixo Y, certo? Eu vou ter aqui, ó, TY e também TY, certo? Então, quando eu decompus a força, né? Basicamente, aí eu fiz uma decomposição do vetor força. Quando eu analiso na simetria, nessa decomposição, é fácil de ver que a componente horizontal, x, ela se cancela, né? Porque eu tenho justamente aí uma simetria no eixo x. Ou seja, certo? A minha resultante, que está aqui, certo? Ela é a tração TY, né? Então, a minha força resultante, ela é 2 vezes TY, né? Porque eu tenho aqui uma desse lado de cá, que deu esse TY aqui, e outra do lado esquerdo, que deu o outro TY. Tudo bem? Certo, gente? Sim. Esse TY, na hora que eu estou decompondo ele, ele vai ser escrito em termos desse ângulo θ aqui, como T seno de θ. Ok? Ele vai estar aqui no cateto oposto, né, ao ângulo θ aí, certo? Então, temos o nosso componente TY. Então, a nossa força, certo? A força resultante aí, ela é escrita dessa maneira aqui, ó. 2 que multiplica T seno de θ, né? Que seria o nosso 2TY. Ok? Tudo bem? Só que o que acontece? Para valores de θ muito pequeno, o seno de θ é aproximadamente igual a θ. Então, eu tenho que usar essa afirmação aqui, certo? Então, esse seno de θ aqui, eu substituo ele por apenas θ. E aí a minha expressão fica 2 tal θ, né? Ou tal 2θ, ok? Só que o 2θ, né, a gente vai substituir ele pelo nosso comprimento de arco de ângulo, né? Então, o nosso 2θ vale aí ΔL sobre R. Então, a gente tem a expressão da nossa força, que é tal ΔL sobre R. Beleza, gente? Tudo bem? Então, nós encontramos aí a lei de Newton. Maravilha? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Com a lei de Newton descoberta, né? Nossa força é igual a tal ΔL sobre R. Ok? Eu já coloquei essa aproximação aqui, né? O meu elemento de massa, ok? Ele vai ser dado a partir dessa expressão aqui. Então, ele é um, né? Lembra que eu defini aí o μ? O μ é a minha densidade de massa, densidade linear. Medida em quilogramas por metro. O que é uma densidade linear? Né? Não sei se alguém aqui já comentei aqui do violão, né? Quem é que toca ou não, mas se você já viu algum instrumento de corda de perto, né? Já você não precisa nem saber tocar, né? Mas já segurou na mão algum instrumento de corda, você percebe que tem algumas cordas que são mais grossas que as outras, né? Ou cordas que são mais finas que as outras, não é? Então, para esse tipo de corda, né? Ali cordas mais grossas, aí se eu desenhar, certo? Aqui um pedaço de corda aqui, ou uma corda bem mais fininha, certo? Elas possuem densidades de linear. Então, essa aqui possui uma densidade aqui, vou chamar densidade 1, e essa daqui possui uma densidade 2, certo? Como essa densidade aqui do fio preto, né, ela tem mais massa, né? Imagina que eu tenho aqui o mesmo comprimento para os dois. Então, todo mundo aqui tem um comprimento
L, né, a densidade μ1 é maior que a densidade μ2, certo? Porque aqui eu tenho mais massa, né? Então, a corda 1 ali, certo? Ela teria uma bitola maior, né? A gente chama de bitola também, né? Geralmente a gente usa isso para cabos elétricos. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de mexer em fios, certo? Cabos de cobre, de eletricidade aí. Você tem vários tipos, né, de cabos de cobre ali. Você tem ali 2 milímetros, 1,5 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, 25 milímetros, né, que são os raios ali. Cada um vai ter uma densidade de linear diferente, certo? Então, eu vou escrever a minha massa em termos da densidade linear e do comprimento, né? Ou o μ como sendo ΔM sobre ΔL. Ok? Isso aqui é a minha densidade linear. Tranquilo, gente? Beleza? Certo? Isso daqui é análogo com o que a gente chama de densidade volumétrica, né? Então, se você pegar a sua densidade de volume, né, que é ΔV, ΔM por ΔV, certo? Essa aqui é a sua densidade volumétrica, né? Esse aqui é 3D e esse daqui é 1D, né? Unidimensional. Então, essas densidades aí, certo? Elas podem ser medidas também por dimensão, né? Não necessariamente eu tenho que sempre estar aplicando uma densidade que é sempre medida no tridimensional. Não, a gente pode estar medindo ela aí, né, em função do comprimento da variável que mais me interessa, né? Então, posso ter densidade linear, densidade superficial, densidade volumétrica, né? Cada uma aí com sua característica, certo? Então, o meu elemento de massa está aqui, certo? Mi delta L. Além disso, certo? Acontece que esse elemento de corda aqui, né? A minha tração resultante aqui, que está aqui, ó. O meu 2, né, tal Y, ele está apontando para baixo, né? Radial para o centro. Quando eu olho essa propriedade, certo? Em uma circunferência, tudo que é radial para o centro tem a propriedade que chamamos de centrípeta. Tá? Ou seja, na lei de Newton, né, que aí é a nossa força igual a massa vezes a aceleração aqui vai ser a nossa aceleração centrípeta, v quadrado sobre r. Tudo bem, gente? Maravilha? Dúvidas? Certo. Bom, agora eu posso juntar as três coisas, né? Ó, achei a força no slide passado. Ó, a força. Achei a massa e achei a aceleração. Agora eu monto a lei de Newton. Então, usando a lei de Newton, certo? Ó, força igual a massa vezes a aceleração, a gente tem aqui, ó, tá aqui a nossa força. Tá aqui o meu elemento de massa. E tá aqui a nossa aceleração. Certo? Com isso em mãos, né? A gente simplifica a expressão aqui, ó. Então, o que que dá para cortar aqui, ó? Ó, ΔL vai embora com ΔL. O raio também vai embora. Então, a minha expressão sobrou aqui, ó. Tal é igual a mi vezes v quadrado. Explicitando a velocidade, a gente chega aí que a velocidade é tensão sobre densidade linear raiz desse cara todo, né? Lembrando aí justamente do nosso primeiro slide, né? Ela vai depender da tensão na corda, certo? Tanto de força que eu estou fazendo ali, né, para estar gerando esse pulso, e vai estar dependendo
da massa da corda, né? Da densidade linear aí da minha corda. Então, a velocidade aí dependendo desses dois fatores e não dependendo nem da frequência e nem da amplitude. Beleza? Tudo bem? Certo, gente? Alguma dúvida? Camila, Caroline, Guilherme, Henrique, Cauã, Laís, Maitê, Marília, Maxwell, Paula, Renato, Slaine, tudo bem, gente? Certo? Todo mundo aí? Certo? Com S de sextou, de sexta-feira de carnaval, só que não, ok? Beleza. Bora lá então. Vamos fazer um exercício para fixar aí esse conteúdo. Sextou, né? Só que não. S de sextou, só que não. Vamos lá. A figura, que é essa figura que está aqui embaixo, né? Mostra aí uma oscilação ressonante de uma corda, né? Que seria aí a nossa onda estacionária. Então, a gente vai usar aí alguns conceitos que vimos na terça-feira. Ela possui uma massa de 2,5 gramas, um comprimento L de 0,8 metros e a tração que ela está submetida é de 325 newtons. Aí ele pergunta para a gente, qual é o comprimento de onda, certo, das ondas transversais responsáveis pela onda estacionária mostrada na figura e qual é o número do harmônico N, certo? Esse é o nosso item A. No item B, qual é a frequência das ondas transversais e das oscilações dos elementos de corda? C. Qual é o módulo máximo da velocidade transversal de um elemento de corda, que oscila no ponto da coordenada x igual a 0,18 metros, e para qual valor da coordenada y o elemento de velocidade transversal, aqui é para ser um UM, né? Era U, índice M, é máxima. Então ele está pedindo aí 3 coisas para a gente fazer, certo? É um exercício bem típico de prova, aí porque ele aborda várias coisas diferentes, né? Fica a dica aí. Vamos lá, vamos começar a resolver. Então, qual é a ideia aqui? Então, a nossa a ideia do exercício é que para produzir a onda estacionária, certo? As ondas devem ter um comprimento de onda tal qual o comprimento L da corda seja igual ao número inteiro, né, N de meios comprimentos de onda, né? Lembra quando a gente mostrou no slide da semana da terça-feira, né? Se eu tinha um único harmônico, né? Ó, aqui, o meu L era igual a lambda sobre 2. Se eu tinha dois harmônicos, o meu L era igual a lambda. Se eu tinha três harmônicos, né, que seria basicamente isso daqui, o meu L era igual... Oh, Jesus. 3 lambda sobre 2. Se eu tinha 4 harmônicos, ok? Meu L era igual a 2 lambda, né? Então eu tinha aí uma expressãozinha, né, que relacionava o L e relacionava, né, os números de comprimento de onda, ok? Então a gente vai ter que usar aí essa propriedade, né, para estar encontrando quem é o comprimento de onda, tá certo? Além disso, né, a gente tem aí que as frequências possíveis das ondas e das oscilações dos elementos de corda são dadas por essa expressão, né? Ó.
frequência e velocidade por lambda, né, que vinha aí da nossa equaçãozinha do Valambé ferida, né, V igual a lambda F, e eu substituía, né, o lambda aqui, né, então o meu lambda era igual a N2L sobre N, né, um negócio assim, certo? Isso, 2L sobre N, aí eu substituía esse cara aqui. Beleza? E a gente tem também, certo? A outra propriedade que o deslocamento de um elemento de corda da função da posição e do tempo, né? A gente chegou nessa expressão aqui na terça-feira, era 2ym seno de capa x cosseno ômega t. Então, essa aqui era a minha onda estacionária, né, produzida por interferências nela própria. Isso aqui foi uma expressãozinha aí que chegamos na terça-feira. Então, agora a gente vai aplicar, né, esses três conteúdos aqui para resolver os problemas. Vamos lá. Então, primeiro, item A. Eu tiro o chat daqui. O item A, ele quer o comprimento de onda, né, o comprimento lambda. Então, o que está acontecendo aqui? Se a gente olha o desenho, né, o desenho que está aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho que todo esse comprimento que está aqui é o meu comprimento L, né, que é o comprimento da corda, né, que está fixa aí nas duas extremidades. E se eu pego o nosso desenho, ó, eu vou ter aqui um lambda, né, ó, lambda e outro lambda, certo? Como eu já havia desenhado agora há pouquinho ali. Então, eu tenho ao longo desse comprimento L, certo? Dois comprimentos de onda, né? Então, tenho 2 lambda igual a L. Como eu conheço o valor do L, né? Tá dado aqui como 0,8, então dá para achar que o lambda vale 0,4 metros. Ok? E ainda, né, a gente tem aí 4 harmônicos, né? Que são aí os quatro ventres, né? Ali da minha onda, né? O modo de vibração normal 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, meu N é igual a 4. Beleza, gente? Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Beleza. Então, nosso item A aí feito. Item B. Qual é a frequência da corda agora? Então, para achar a frequência da corda, né, eu vou precisar usar, né, a equaçãozinha da velocidade, o nosso V igual a lambda F. Só que o V, né, ele é dado aí a partir da seguinte maneira, certo? A gente acabou de ver aí que a velocidade de propagação em uma corda é o raiz de tal sobre mi, né? Aonde tal aí é a nossa tensão, né? E o mi é a minha densidade linear. Então, eu escrevo isso aqui como tal sobre o mi, né? Lembrando aí, eu vou escrever ele como massa por comprimento, né? Então, já explicitando aqui o nosso mi, massa por comprimento. Reorganizando os termos, né? A gente tem aí que a velocidade é tal L sobre M, raiz de todo mundo. Então, a gente tem todos esses valores aqui, né? Ó. Ele me forneceu os dados. Ó. Então, a tensão está aqui, 325 newtons. A massa da corda está aqui, 2,5 gramas. O comprimento da corda está aqui, 0,8 metros. Então, com essa velocidade, certo? A gente pode estar achando aí, com esses valores, né? Consigo estar encontrando a velocidade. Então, está aqui a minha tensão, o tal, o L e a massa. Note que eu passei a massa para quilogramas, né? Sistema Internacional de Unidades. Ela foi dada em gramas, 2,5 gramas, eu tive que transformar para quilogramas, então 2,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Fazendo toda essa conta aqui, certo? Raiz aí de todo mundo, vou achar que a velocidade da corda é
322,49 metros por segundo. Então, isso aqui é a minha velocidade de propagação. Substituindo essa expressão aqui no V igual a lambda F, ok? Dá para achar quem é a frequência. Né? Então, a velocidade eu acabei de encontrar. O lambda a gente tinha encontrado no item A do exercício, né? Então, 322,49 dividido por 0,4 metros vai me dar aproximadamente aí 806 Hz. Beleza? Então, essa é a minha frequência. Uma outra maneira de fazer, né, sem ter que fazer todo esse cambalacho aqui, usar o V igual a lambda F, eu posso usar a expressão da frequência dos modos normais de vibração, né, que vai me dar a mesma resposta. Então, se eu usar frequência igual a NV sobre 2L, né, também funciona, né, uma vez que essa expressão aqui, ela vem dessa relação que está aqui em cima. Né? Então, é só substituir o valor de lambda, certo? Que era aí o nosso 2L sobre N. Então, o número de harmônico eu sei que era 4, certo? A velocidade a gente calculou aqui de cima, né? Esse passo aqui não tinha como ser evitado. Eu tenho que calcular essa velocidade. Então, está aqui 322,49. E o L, né? O nosso comprimento aí, 2 vezes, né, o 0,8 metros. Se você fizer essa conta também, a gente vai chegar em 806 Hz da mesma maneira. Certinho? Tudo bem? Então, duas alternativas aí, né, para estar resolvendo a frequência. Beleza, gente? Maravilha. Dando sequência aqui, então. Para achar agora o nosso item C. Né? Então, no item C, ele pergunta para a gente qual é o módulo máximo da velocidade transversal, né? Aqui esse UM, né? É porque eu acabei esquecendo de colocar ele no subscrito aqui, mas ele é um UM, né? Índice M. Do elemento de corda que oscila no ponto da coordenada x igual a 0,18 metros. Para qual valor da coordenada y do elemento de velocidade transversal, o m é máxima? Então, são duas perguntas, né, na verdade. Então, o que a gente tem aqui? O elemento de deslocamento da minha onda transversal, a gente sabe que ele é dado, né, a partir dessa expressão aqui. 2ym seno kx cosseno ômega t. Essa expressão a gente obteve ela na terça-feira, né, a partir da interferência de duas ondas iguais, né, uma vindo da direita, outra vindo para a esquerda. Se vocês têm dúvidas de como apareceu essa equação, dá uma olhada lá no slide da aula na terça-feira lá. A gente fez no passo a passo isso, ok? O fator do cosseno, ele é responsável pela variação do tempo, certo? E, portanto, pelo movimento da onda estacionária. E o fator 2y seno de kx estabelece a extensão do movimento. Né? Então, o cosseno é a parte temporal e esse termo que está aqui é a nossa amplitude. Beleza? Então, a maior extensão ela vai ocorrer nos antinós, né? Que são esses pontos aqui, ó, no meu desenho. São os pontos de máxima amplitude, né? De um lado, de cima e de baixo. Então, para esses pontos aqui, o nosso seno de kx, ele tem que ser ou 1 ou menos 1, certo? Para ser aí o valor máximo aí da imagem da função seno. E a amplitude, no caso aqui, certo? Ela é 2ym, ok? Então, o que acontece? Esse 2ym, que está aqui em cima, ó, todo esse camarada que está aqui, ó, certo? Ele é 4, né? Igual aqui, ó. Por que 4? Porque ele está me dando que a medida de pico a pico é 8. Né? Então, só esse pedacinho aqui vale 4. Só esse pedacinho aqui vale 4. Só esse pedacinho aqui vale 4. Então, todo o termo aqui, ó,
né? Já considerando esse seno igual a 1, ele vale 4. Né? Então, o meu 2ym é igual a 4. Isso significa que o ym é 2 milímetros. Certo? Achamos aí a amplitude. Certo? Então, essa é uma primeira etapa aí de achar aí a equação do deslocamento. Beleza? Então, achamos a amplitude y igual a 2ym. Com isso em mente, né, com isso aí calculado, a gente vai agora achar a velocidade, né? Porque ele quer saber o módulo máximo da velocidade transversal. Né? Então, eu preciso fazer uma derivada para achar a velocidade. Então, eu tenho que derivar aquela equação ali, né? Ó. Essa é a minha equação de onda. Então, derivo ela no tempo, né? Fazendo aquela derivada parcial aí que nós aprendemos a fazer, certo? Então, vou derivar em função do tempo, certo? Então, tudo isso aqui era constante, certo? Ó, 2ym seno de capa x aqui eram todos constantes, eles continuam. E a derivada é feita só em termos do cosseno, certo? Então, quando eu derivo o cosseno, dá menos seno. O menos está aqui, aparecendo aqui, ó. Aí fica seno ômega t, regra da cadeia, né? Deriva a parte interna, aparece o ômega aqui fora. Então, meu elemento aqui de velocidade, né, é menos 2ym ômega seno capa x seno ômega t. Ok? Tudo bem? Quando eu falo de velocidade máxima, certo? Eu estou falando aí no valor absoluto da extensão. Ou seja, para quando eu vou considerar esse seno que está aqui, ômega t, como sendo máximo, né? Ele valendo 1 ou menos 1. Ok? Então, eu considero aqui esse seno a dependência temporal, né? E analiso apenas o módulo, né? Então, o meu UM, que é a velocidade máxima, é o valor absoluto dessa expressão avaliada no seno ômega t, valendo aí no seu valor máximo. Ok? Então, temos aí que é menos módulo, né? De menos 2ym ômega seno de capa x. Apenas lembrando, né? Que o ômega pode ser escrito como 2πf, e o kappa pode ser escrito como 2π sobre lambda, né? Então, vou precisar estar substituindo aqui esses dois camaradas, né? Ômega aqui e o kappa aqui na hora de estar calculando. Então, vamos lá. 2ym, então meu ym está aqui, ó, que era o 2 milímetros que nós tínhamos achado. Ômega 2πf. Então, tá aqui, ó, 2πf. 2π vezes a frequência. A frequência que a gente achou era 806 Hz. Então, esse aqui é o meu ômega. Vezes seno de capa x. Aonde está o capa? 2π sobre lambda. Ok? Fazendo essa conta toda aqui, né, a gente chega aqui, o meu elemento tem velocidade 6,26 metros por segundo. Né? Note também que eu substituí o valor do x, né, porque ele pede num valor aí x igual a... Opa! X igual a 0,18 metros. Então, tá aqui o meu valor do x. Ó. Eu não posso esquecer esse x aí, que é o valor que ele está querendo que eu calcule naquele ponto em específico. Então, esse aqui é o nosso x. Certo? Tudo bem, gente? Esse último item aí dá um pouquinho mais de trabalho mesmo. Né? A gente precisou fazer uma derivada, avaliar os pontos, fazer algumas considerações, ponderações máximas, né? Mas no final é só substituir valores na nossa expressão. Tudo bem? Certinho, gente. Alguma dúvida? Tranquilo mesmo? Tudo certo. Todo mundo entendeu a derivada ali?
Todo mundo entendeu por que eu apliquei ali o seno ômega t 1 ou menos 1, valor máximo, certo? Ok, então tá bom. Vamos dar sequência aí, então, à nossa aula. Falando agora de potência, certo? Vamos mudar aí o enfoque. Maxwell, qual parte, Maxwell, que você não pegou aí? Qual foi a parte? Pode falar, abre seu áudio aí, tô escutando. Aqui, o seno, é porque eu quero, ele pede o valor máximo, né? O módulo máximo da velocidade. Então, se ele está pedindo o módulo máximo, né? Na hora que eu derivei aqui, esse cosseno virou seno, ok? E lembrando aí que a função seno, né? Ó, ela tem aí a imagem dela entre menos 1 e mais 1, né? Então, o módulo máximo, certo? Ele fica aí estabelecido entre 1, né? No caso, o módulo, né? Entre 1 e menos 1. Então, eu tomo o valor desse seno aqui como sendo absoluto, no máximo, sendo 1. Então, eu substituo o seno por 1. E aqui embaixo, ó, né, eu tomo só o módulo da expressão. É como se eu tirasse fora aí esse seno da jogada. Beleza? Tudo bem? Ok. Né? Sempre quando ele fala valor máximo, né, então você já dá um estalo e acende aquela lâmpada, né, na cabeça lá, fala valor máximo. Então, se é uma função periódica, o valor máximo da função periódica é sempre o máximo dela, né? É 1, né? Ou menos 1. Se ele pedir um módulo, aí você toma sempre como 1. Então, esse é o valor máximo de funções periódicas, né? Ela sempre aí fica nessa imagem, né? Entre mais 1 e menos 1. Ok. Vamos lá, então, falar de potência, certo? Qual que é a ideia aí da potência? Quando a gente produz uma onda em uma corda esticada, a gente tem que fornecer energia para que essa corda se mova. Né? Isso aí já ficou claro aí, né? Se eu não forneço energia, eu não estou perturbando o meio e aí, consequentemente, eu não estou produzindo uma onda, né? Já que a onda é definida como sendo a propagação de uma perturbação em um meio. Quando a onda ela se afasta da gente, né? Por exemplo, numa corda, quando eu fico produzindo pulsos em uma corda, ela transporta energia, né, de duas formas. Na forma de energia cinética e na forma de energia potencial elástica, né, que seria aí o meu elemento de deformação, né, que está relacionado com o movimento harmônico simples, né, que a gente já viu aí ao longo do nosso curso, né, relacionado com molas, ok? Então, a energia cinética aqui, ela está relacionada da seguinte maneira. Imagina que eu estou aqui, né, com esse desenho do lado direito aqui, e um elemento de corda de massa dm, que oscila de maneira transversal em um movimento harmônico simples, produzindo uma onda, possui uma energia cinética associada, né, a esse elemento. Então, quando esse elemento está passando pela posição y igual a zero, né, como esse elemento B aqui, ó, né, o meu y igual a zero está aqui, ó. Então, quando ele está passando aqui, a velocidade transversal é máxima, certo? Então, a velocidade aqui é máxima. Né? Lembrando aí do nosso MHS, né? Vou fazer o desenho da cordinha aqui, da mola. Está aqui meu objeto de com mola, certo? Então, se ele está esticado, lembrando aí que a velocidade nos extremos é zero, né? Se ele estiver aqui também. Quando ele passa na posição de equilíbrio, que é a minha posição x igual a zero, a velocidade era máxima. Então, aqui, né, quando eu tomo
na equação de onda, né, a velocidade é máxima quando eu estou passando aqui, certo? Ela tem a maior inclinação, né? Lembrando aí da reta tangente, né? Nossa derivada, né? Se eu pegar aqui o ponto exato aqui, é onde a minha reta vai ter a maior inclinação para cá. Certo? Tudo bem, gente? Estão acompanhando? E quando ele passa no elemento A, né, que é esse outro camarada aqui, ó, aí a energia cinética é nula, certo? Por quê? Porque a minha velocidade é zero, né? É como se eu estivesse no extremo de amplitude aqui ou aqui, né? Então a minha inclinação de reta tangente, olha só, no ponto de máxima ela é zero. Então aqui a velocidade é zero e aqui a velocidade é máxima. Tudo bem? Certo? Fazendo sentido aí para vocês, galera? Tranquilo? Então tá bom. Então, essa é a análise da nossa energia cinética. Para a energia potencial, o que a gente tem? Né? Então, ao oscilar transversalmente, um elemento da corda de comprimento dx aumenta e diminui periodicamente de comprimento para assumir aí a forma da onda senoidal, né? É a nossa molinha, né? Ela vai e volta, vai e volta. Vocês estão vendo a mola aqui no meu vídeo? Certo? Ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Estão vendo, gente? A nossa molinha. Estão me vendo? Sim? Então, certo? Esse elemento de comprimento aqui, né? Ele vai aumentar e diminuir periodicamente, né? Para que a mola, né? Possa assumir o formato aí de onda senoidal, né? Que é o movimento de vai e vem, ok? No caso da mola, a energia potencial elástica está associada com a variação desses comprimentos, né? Então, se eu tenho um comprimento relaxado, né? Eu não tenho energia, né? Se eu tenho um comprimento ou esticado ou comprimido, eu tenho energia potencial associada, tá? Então, nessa figura novamente aqui, ó, quando o meu elemento está na posição YM, né, que é esse caso aqui, o comprimento é o valor de repouso dx e, portanto, a energia potencial elástica é nula, né? Então aqui, ó, eu vou ter energia nula. Por outro lado, quando o elemento está passando pela posição y igual a zero, o alongamento é máximo. E, portanto, a energia potencial também é máxima. Beleza? Então, a gente tem aí as duas análises aí para a energia potencial e para a energia cinética. Como é que eu analiso isso agora do ponto de vista, né, do transporte de energia? Quando a onda se propaga ao longo da corda, as forças associadas à tração da corda realizam trabalho continuamente para transferir energia das regiões, né, com energia para as regiões sem energia. Então, eu estou constantemente trocando energia cinética com energia potencial, certo? Então, a gente tem aí sempre essa troca, né, esse acoplamento aí entre cinética e potencial. A gente fornece energia para o movimento, né, e alongamos a corda. Quando as partes da corda se deslocam perpendicularmente no eixo X, elas adquirem energia cinética e adquirem energia potencial elástica. Quando a onda passa por partes da corda que estavam anteriormente em repouso, a energia é transferida para essas partes. Então a gente diz aí que que a onda transporta energia ao longo da corda, certo? Então sempre aqui, ó, um pedaço vai transferir energia para o outro, né? Mantendo aí a oscilação constante. Beleza? E como é que fica, então, a análise da taxa de transferência de energia? Né? O que é taxa de transferência de energia?
Bom, a gente não estudou ainda mecânica, né? Mas a gente tem aí que a variação da energia no tempo, eu chamo isso de potência. Tá? Então, qualquer variação de energia por tempo, eu vou chamar de potência, tá? Ou trabalho, né? Então, energia é o nosso trabalho, né? Então, qualquer taxa de transferência, né? Não sei se vocês já fizeram aí vários exercícios de cálculo, né? Quando o enunciado sempre diz aí taxa de transferência, a gente tem que estar falando aí de derivada, né? No tempo, né? Ou uma variação, não é isso? Lembram de exercícios de cálculo? Sempre quando eu estou falando de taxa, estou falando de uma variação, não é isso? Né? Então, aqui a nossa taxa de transferência de energia, certo? Vai estar associada a essa análise aí, né? Com relação de variação. Então, vamos lá. Vamos fazer aí essa análise. Ou seja, né, a energia cinética, eu vou chamar aqui de um elemento dk, associado a um elemento de corda de massa dm, certo? Então, aqui, ó, dk igual a meio dm u quadrado. O u é a minha velocidade, né? Lembrando que a minha energia cinética, né, ela é sempre escrita aí como meio de mv quadrado, certo? Então, aqui nessa expressão aqui, eu estou fazendo um diferencial dk em relação ao dm, ok? Para velocidade u, né? Então, u é a minha velocidade, é meu elemento transversal. Esse u, certo? É a derivada no tempo, né, aquela derivada parcial da minha equação de onda, que a gente já viu, né, é menos ômega ym cosseno de capa x menos ômega t. Então, essa aqui é a minha velocidade aqui transversal do elemento de corda. Tá? Esse aqui é o meu u, derivada no tempo da equação de onda. Tomando aí a massa, né, como dm mi dx, que é meu elemento de massa, né, da mesma maneira aí que a gente estava fazendo para a velocidade da corda, né, ali eu tinha um delta M era igual a mi delta L, né? Agora eu estou fazendo aqui dm, né? O meu diferencial de massa, densidade linear da massa, dx, né? Onde meu dx é o meu elemento de comprimento que está aí fazendo o mesmo papel do delta L, tá? Então, esse é meu elemento de massa. Substituindo todo mundo, né? Ó, então, tá aqui o meu mi dx, olha o dm aqui. E aqui está o meu elemento de velocidade ao quadrado, né? Ó. Então, tudo esse cara aqui é o meu u quadrado, que é a minha velocidade ao quadrado. Então, dessa expressão, a gente chegou aqui. Tudo bem, gente? Lembrando que quando eu elevo todo mundo ao quadrado aqui, ó, né, fica ômega ao quadrado, ym ao quadrado, cosseno ao quadrado. Né? Então, ficam todos os termos aí ao quadrado. Beleza, por enquanto? Tranquilo? Eu só reescrevi a energia cinética, né, em termos aí de outras variáveis, né? Mas continua sendo a minha energia cinética num formato diferencial. Como eu estou interessado na taxa de transferência, né? Ou seja, na variação temporal dessa energia cinética, eu vou dividir esse camarada aqui por dt. É como se eu estivesse diferenciando no tempo, para obter a taxa com a qual a energia cinética passa por um elemento da corda. E, portanto, a taxa com a qual ela é transportada. Então, quando eu faço essa divisão aqui pelo tempo, vou passar uma borracha aqui, ó, só para a gente fazer essa análise bonitinha. Então, estou dividindo no tempo. Então, vou ficar com um dt aqui. E eu vou ter que dividir no tempo desse lado aqui também. Então, eu vou dividir aqui, ó. dt. Certo? Então, ó, dk dt está aqui. E o dx dt, que aparece do lado direito,
ele é nada mais, nada menos do que a velocidade da onda, o V. Então, esse cara aqui é o meu V, dx dt. Você lembra aí que a velocidade era sempre, né, o famoso ΔX por ΔT, né, a primeira equação que a gente aprende em física aí no ensino médio, né? Então, temos aí que a velocidade, né, lembrando que essa aqui é a velocidade de propagação, e essa daqui é a velocidade de oscilação. São duas velocidades bem distintas, né? Bem diferentes. Uma de oscilação e outra de propagação, uma vez que a gente está lidando aí com uma onda do tipo transversal. Ou seja, então, esse termo que estava aqui, ó, virou a velocidade, que se encontra aqui, certo? E todos os outros termos são apenas copiados. Então, está aqui, ó, o meio, que já estava lá em cima, o mi, ômega ao quadrado, ym ao quadrado, cosseno ao quadrado de capa x menos ômega t. Certo? Então, essa aqui é a taxa de variação da minha energia cinética. Tudo bem, gente? Beleza? Certinho? E eu vou fazer a mesma análise agora para a energia potencial elástica. Então, qual vai ser a transferência de energia potencial elástica? Olha só. Então, a minha energia potencial elástica dU está associada a um elemento de corda de massa dm, né, que é dado por essa maneira aqui, né? Lembrando aí que a energia potencial elástica, U, era kx quadrado sobre 2, né? O ky ao quadrado, né? Porque aí meu deslocamento é em y. Então, o du, ele está relacionado com um, chamei aqui de dk, né? Por que dk, certo? Esse k que está aqui, eu vou ter que substituir ele para associar a um elemento de massa, certo? Porque eu preciso estar relacionando um elemento de massa na hora de estar mudando a minha equação, né? Porque a energia é transportada por unidade de massa, certo? E aí, ó, esse K que está aqui, né? Ele vai ser substituído pelo ômega, né? Lembrando aí da frequência natural do nosso oscilador harmônico, né? Então, ômega era a raiz de K sobre M, então ômega ao quadrado, né? Era K sobre M. Então, eu posso estar escrevendo meu K como sendo M ômega ao quadrado, que é isso que eu estou fazendo aqui, né? Esse dk, ó, ele está virando um ômega ao quadrado dm, né? Para eu poder estar explicitando o meu elemento de massa, tá? Então, tá aí a nossa dependência da energia potencial elástica com o elemento de massa. Eu tive que fazer essa transformação primeiro, né? Para estar aí associando o elemento de corda de massa. E o y, certo? Então, aqui é o meu elemento de massa. Esse y é a própria equação de onda, né? Ó. Então, yx de t, ym seno kappa x menos ômega t. Então, a própria equação de onda. Fazendo novamente a nossa análise com o elemento de massa, né? Mi dx. Então, a gente substitui. O ômega ao quadrado continuou ali, ó. Certo? O y está aqui. É y ao quadrado. E o mi dx está aqui, meu elemento de massa. Né? Então, perceba que esse cara que está aqui, ele é muito similar com a minha energia cinética que a gente acabou de fazer. Tá? Então, se eu divido por dt novamente, né, para obter a taxa de transferência, no qual a energia potencial passa por um elemento de corda, eu vou obter a taxa com a qual a energia potencial é transportada pela onda. De novo, na hora que eu faço aqui dx dt, né, vai aparecer a minha velocidade aqui. Então, ó, ficou velocidade meio mi v ômega ao quadrado ym ao quadrado seno kappa x menos ômega t. Então, essa aqui é a minha taxa de transferência de energia potencial elástica. Perceba que o valor dela é muito similar com o valor da energia cinética, né?
a termos de um cosseno, né? Aqui é um cosseno ao quadrado e aqui é um seno ao quadrado, certo? Porém, os termos que precedem elas aqui são basicamente os mesmos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza mesmo? Dona Beatriz, Bianca, Camila, Caroline, Gabriel, Guilherme, Henrique, Cauã, Laís, Maitê, Paula, Renato, Slaine, tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando? Estão mesmo? Que às vezes a pessoa não responde no chat, né? Eu vou fazer, de vez em quando, eu vou fazer uma gincana aqui, né? O primeiro que responder ganha 1 ponto na prova, né? Quero ver se não responde no chat. Não é? Aí, rapidinho, né? A mão chega até a tremer, assim, né? Para vir no teclado aí, para estar digitando, né? Beleza. Então tá bom. Vamos lá. Bom, vocês perceberam aí, né, que ambos aí, tanto a nossa energia potencial elástica quanto a energia cinética, né, a variação temporal deles, dependem das funções periódicas ao quadrado. Só que aí, o que acontece? Eu preciso avaliar isso na média, né? Como assim na média? O que é uma análise média? Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui um exercício, né, de média. Olha só, aqui tem uma função seno, né, clássica aí. Ela começa no zero, para o valor de π sobre 2, ela é 1, né, para o valor de π ela é 0, para o valor de 3π sobre 2 ela é menos 1, e ela volta aqui no 2π, ok? Se eu faço uma média, né, ao longo do valor aqui, quanto vale a média do seno? Quem sabe? Num intervalo simétrico, né, num ciclo, logicamente. Alguém? Quanto vale? Olha o ponto na prova lá, hein? Ninguém arrisca, gente. Quanto vale o valor médio de um seno? Ou quanto vale o valor médio de um cosseno? Não. Zero. Isso. Muito bem. Aí, zero. Olha só. Um ciclo completo não é o 2π? Então, vamos fechar aqui, ó, né, a nossa análise num ciclo. Essa parte de cima aqui, ó, da onda, ela não é equivalente à parte de baixo aqui? Sim ou não? Sim, né? Então, quando eu faço uma média, né? A média é justamente quando a gente pega o valor aqui, né? Ó, tô passando uma média. Passou aqui no meio. Zero. Média é zero. Então, o valor médio de seno é zero. Ok? O mesmo vale para o cosseno, né? O cosseno de θ médio é zero. Ok?
Basicamente, né, a média ela é definida por uma integral. Não sei se vocês já viram, vocês têm disciplina de estatística, alguma coisa, né? Por exemplo, aqui, ó, seno de θ médio, né? O valor médio, ele é 1 sobre o intervalo, 2π, de 0 a 2π, né? Seno de θ de θ. Então, quando você faz essa média aqui, certo? Ela é zero. Né? Quando você faz a média de um valor, você não tem que fazer aqui, ó. Imagina que você tem aqui o x médio, né? Ele não é 1 sobre n somatória de x i, certo? I indo de 1 até n. Não, é a média no gráfico, né? Certo? Né? Quando a gente faz uma média normal aí, certo? Não é uma formulinha desse tipo aqui. Eu somo todo mundo e divido por todo o intervalo, não é isso? Confirma para mim se é essa fórmula aqui mesmo, não é isso? Lá em cima? É ou não é? Hein, gente? Quanto dá? Imagina que eu quero calcular a sua média na prova. Vamos lá, imagina na P1 que você tirou 10, na P2 você tirou 2, na P3 você tirou 3. Como é que eu faço uma média? Né? Soma tudo e divide por 3, certo? Então, 15 dividido por 3, média 5. 5 bola, 5 é 10, passou. Não é? Maravilha. Aí, ó. Certo? Se eu for representar isso via expressão geral, como é que fica? O meu x médio, ele é, eu vou dividir, né, por todo o meu intervalo de amostra, n, somatória de um índice i, que varia de 1 até n, x, i. Não é mesmo? Concorda? Então, ó, se o meu xi, minha primeira prova vale 10, segunda prova vale 2, terceira prova valeu 3. E eu divido por 3, né, que é o máximo de valores aqui, ó, 1 sobre 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fizer aqui, x1 mais x2 mais x3, todo mundo dividido por 3. Não é isso? Concordam? Tudo bem? Essa formulinha que está ali em cima, né, ela vale para quando eu tenho valores discretos, né, ou seja, ali o valor pontual, né, são vários valores diferentes. Quando eu tenho uma expressão contínua, como por exemplo uma função, né, aí eu faço dessa maneira aqui, ó, né, porque eu tenho que somar sobre todos os possíveis valores, né? Então, soma sobre todos os possíveis valores, certo? Eu represento por uma integral, não é mesmo? Né? Não tem a somatória de Riemann lá, que eu extrapolo por limite de infinitos intervalinhos, né? Estou transformando do discreto para o contínuo, né? E o mesmo vale numa média. Então, quando você avalia a média de uma função, certo? Eu pego aqui a integração dos intervalos, né? Dos limites críticos, dividido, né? Por todo o intervalo disponível, né? Que é 1 sobre 2π. Então, se eu estou fazendo seno de θ médio 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, seno de θ dθ. Certo? Essa integral aqui vai dar zero. Tudo bem? Só resolver aí, vai dar menos cosseno, né? Quando você entrega, substitui 2π, vai dar 1, né? Aí menos com menos de novo,
né? Vai dar mais 1. Então, menos 1 mais 1, 0. Né? A mesma coisa se fizer a integral de cosseno. Cosseno de θ médio. Que vai dar 0, né? Integral de cosseno vai dar seno. Seno substituído os intervalos aí de 2π a 0, né? Vai dar sempre 0. Então, a média das funções periódicas, ela é 0. Tudo bem? Beleza, gente? Pegaram a ideia? Tranquilo mesmo? Só que o que acontece? A nossa função aqui, ó, né? Vou voltar aqui. Ela não é seno. Ela é seno ao quadrado. Ela é cosseno ao quadrado. Então, o que acontece quando eu pego uma função periódica ao quadrado? Né? A parte negativa dela, certo? Toda essa parte negativa que está aqui, deixa eu passar uma borracha aqui, ó. Como é o quadrado, né? A parte negativa ela é rebatida para o positivo. Então, a minha função fica aqui, ó. Toda essa parte negativa que está aqui, ó, ela é rebatida positivo. Toda a parte negativa que viria aqui, ela é rebatida positiva. Né? Aí o meu gráfico fica assim, ó. Olha só como é que fica o gráfico de um seno ao quadrado. Estão vendo aqui? Né? Ele não vai de menos 1 a 1 mais agora. Ele vai sempre de 0 a 1. Então, eu não tenho mais uma simetria no meu eixo de referência. Né? É todo mundo para cima, certo? E aí, quando você faz uma média nesse valor aqui, ó, né, de 0 a 2π, essa média vale meio. Certo? Olha onde está o valor médio aqui agora. Está aqui, ó. Vale meio. Se você fizer a mesma análise da integração aqui, ó. Vou apagar a integral aqui. Cosseno, né? Ou cosseno ou seno, né? Cosseno ao quadrado de θ médio. Isso aqui é 1 sobre 2π. Integral de 0 a 2π. Cosseno quadrado de θ. Isso aqui vai dar meio, gente. Depois vocês tentam resolver essa integral aí. Né? Como é que resolve a integral de cosseno ao quadrado? Você precisa substituir pelo arco duplo, né? Pegar a relação de seno de 2θ, né? Isso aqui fica a mesma coisa aqui, meio menos, se não me engano, é cosseno de 2θ. Negócio assim. Né? E aí você substitui e integra. Tudo bem? Certo? A mesma coisa vale para o seno. Né? Ele vale meio, sempre. Então, os valores médios aí da nossa potência, certo? Para as funções periódicas seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, sempre vão estar valendo aí meio. Meio. Tudo bem, gente? Certo? Pegaram a ideia? Sim? Então tá bom. Então, agora que a gente sabe que o valor médio no período, né, no intervalo de tempo de período é meio, então a gente pode fazer aqui a nossa análise, certo? Então, pegando a variação média, né, então tá aqui a minha variação de energia, o dkdt, né? Meio
de mi v ômega quadrado, ym quadrado, cosseno quadrado de kx menos ômega t. Quando eu faço a análise média, certo? O que acontece? Eu vou fazer a média em todos os termos, né? Porém, esse termo que está aqui na frente, ele é uma constante. Quanto vale a média de uma constante? Alguém? A própria, né? Exato. Né? A média de uma constante você tira. Igual você tira, se você é um aluno exemplar, né? Você tirou, teve 3 provas, você tirou 10 nas 3 provas. 10, 10 e 10. Se é uma constante, a média sua da constante é 10, certo? Então, a média de uma constante é a própria constante. Já a média do cosseno ao quadrado, né? Não importando o argumento dele aí, né? No período, ela é meio. Então, eu vou pegar esse meio que multiplica essa constante, né? Então, meio vezes meio, né? A única coisa que vai mudar aqui é que eu vou ter um termo 1/4. Certo? Então, 1/4 mi v ômega quadrado ym quadrado. Então, essa aqui é a minha energia cinética média. Fazendo a mesma análise para potencial, né? Então, a potencial está aqui, ó, a variação dela, a taxa de variação temporal. Então, eu vou ter aqui, ó, a variação com seno ao quadrado agora. Então, a minha análise média, certo? Vai ser a análise dessa constante e a análise média do seno, que é, novamente, meio. Então, meio aqui. De novo, né? A média da constante é a própria constante. Meio que multiplica isso aqui. O único termo que vai mudar aqui é esse 2, né? Que multiplica com esse 2, que vai dar 1/4. Então, 1/4 mi v ômega ao quadrado ym quadrado. Perceba que deu igual, não é mesmo? A mesma expressão aqui, ó. Igualzinha. Certo? Por quê? Porque a energia cinética e a energia potencial elástica, elas trocam, né? Elas se acoplam ali na troca, certo? Uma se completa com a outra e a outra se completa com a uma, né? Fazendo ali sempre aquele ciclo. Por isso que é, na média, né? As taxas de variações são iguais. E quando eu levo em conta as duas, né? Somando aí as taxas de variação, a minha potência média fica escrito, né? Dessa forma aqui. Né? Porque eu estaria somando as duas, né? Então fica 1/4 de mi v ômega ao quadrado ym quadrado, que é a da cinética, mais 1/4 mi v ômega ao quadrado ym quadrado. Certo? Os termos são iguais, né? Como se eu estivesse multiplicando por 2. Certo? Quando eu multiplico por 2, eu simplifico esse 4 aqui, certo? E fica só um termo meio aqui na frente. Então, essa aqui é a minha potência média, já levando em conta as duas energias, né? Variação de energia cinética e variação de energia potencial elástica. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo aí? Ok, vamos aplicar isso para um exercício, então. Então, no nosso exercício, imagina que uma corda tem aí uma massa específica linear, mi 525 gramas por metro. Ela está submetida a uma tração tal de 45 newtons. E essa onda senoidal de 120 Hz de frequência e amplitude 8,5 milímetros é produzida na corda. Aí ele pergunta a que taxa média a onda transporta energia, né? Ou seja, qual é a potência média aí dessa onda. Beleza? Então a gente acabou de descobrir essa expressão, né? A gente deduziu a expressão por completo aí. Meio de mi v ômega quadrado ym quadrado. Né? Aí a gente tem que ver o que a gente conhece e o que a gente não conhece da expressão. Então vamos lá. Ele me deu a densidade linear? Deu. O mi é fornecido.
Tá aqui. A velocidade é fornecida? Não, não sei a velocidade. A frequência angular é conhecida? Bom, ele me deu a frequência linear, né? Então eu consigo aí achar o ômega, né? Através aí do ômega igual a 2πf. Então dá para achar o ômega aqui. E a amplitude ele me deu também, né? Então tá aqui, ó, 8,5 milímetros. A única coisa que ele não me deu foi a velocidade, aqui. Mas a velocidade, né? Eu posso achar ela a partir aí da relação raiz da tensão sobre a densidade linear, né? Então dá para achar. Ele me deu a tensão, ó, 45. A densidade linear, né? Ele me deu aqui em gramas por metro, né? Perceba que é 525 gramas por metro. Aqui eu passei para 0,525 quilogramas por metro. Então eu tive que transformar a unidade aí primeiro, né? Fazendo a continha, então, tá aqui a velocidade, 9,26 metros por segundo. Agora a gente tem todos os valores, né? Então, densidade linear, μ, tá aqui, já em quilogramas por metro. Velocidade, calculamos agora há pouco ali, ó, 9,26 metros por segundo. O ômega foi calculado aqui, ó, 754 radianos. Ao quadrado, né? Não posso esquecer o quadrado. E meu YM, né, em milímetros, ele foi fornecido. Aqui eu passo para metros, né? 0,085 milímetros. Quando eu faço toda essa conta, eu chego numa potência de aproximadamente 100 watts. Né? Lembrando que watts aí é a minha unidade de potência, né? O famoso watts aí, que fomos aportuguesados do inglês para watts. Beleza? Certo, gente? Tudo bem? Maravilha. Dúvidas? Tranquilo? No final dos slides tem os nossos famosos exercícios de frequência, né, para serem entregues aí no dia 19, na próxima sexta-feira. Ok? Então, ó, exercício 1, exercício 2 para ser entregue. Esse exercício aqui, se não me engano, ele está na lista de exercícios, né? Então, vocês já estão aí com ele de lambuja já, né? E exercício 3 também aqui, tá? Guilherme está perguntando, dessa semana eu não criei um tópico? Vou criar lá. Já crio, já. Beleza, galera? Então, Professor, oi. deixa eu te perguntar, para achar a potência média naquele slide acima, você somou as médias da variação da energia cinética mais Sim, a média da variação da energia potencial elástica. isso, exatamente. Mas se você tivesse somado só elas, só a energia cinética mais a energia potencial elástica sem as médias, não ia dar a mesma fórmula por causa da relação fundamental? Daria também. Também daria. É porque a gente precisa fazer análise média, né? Porque o que a gente faz aqui, se você soma direto, né? Igual a gente fez aqui, certo? Você não tem a média no período, né? Porque a transferência de energia, ela ocorre no período, né? Cinética vira potencial e potencial vira cinética. Lembra que eu tenho sempre, quando eu tinha aquela energia mecânica constante lá, quando a gente fez a análise do movimento harmônico simples, eu tinha uma energia total mecânica que era constante, mas existia uma troca entre cinética e potencial. Então, essa análise média que a gente faz é justamente para estar fazendo essa comparação, né, dentro do período, né, e não só num instante específico. Se você faz num instante específico, né, eu teria aí sempre a constante, né, mas a análise média também é importante para que a gente está aí sempre numa função oscilatória, né, que está dependendo do tempo. Beleza? Certo? Mais alguma dúvida, gente? Tudo bem?
Se não temos dúvidas, então é isso, né? Ficamos por aqui. Tudo de bom. Bom final de semana. Na terça-feira não temos aula, né? Então não se preocupem aí, né? A gente volta na próxima sexta aí no dia 18, falando de acústica e ondas sonoras. Beleza? Bom descanso, sem ficar gandaiando no carnaval aí, ainda estamos na pandemia, todo mundo se cuidando, né? Sem estresse aí. Aproveitem o carnaval aí para dormir, né? Beleza? Bom final de semana. Tudo de bom. Um abraço, gente. Se cuidem.